Olá pessoas, Lucas Silva com mais uma videoaula para vocês, dando continuidade aqui às nossas explicações do básico do AngularJS. A gente já abordou alguns assuntos, né? 5 assuntos para falar a verdade, que foram diretivas e filtragens, que foi na primeira aula. Depois a gente falou um pouco sobre controllers, o escopo e as views e a relação entre os três, né? Que a gente viu que o escopo é o que linka a view com o controller. E a gente, dentro da primeira aula também, a gente comentou um pouco sobre o acoplamento de dados, que é basicamente aquilo de você usar as chaves, duplas chaves, e acoplar alguma informação à sua página, né? A informação fica ali embutida, então ao mesmo tempo que ela vai sendo gerada, o Angular já disponibiliza isso para você utilizar ou mostrar ao usuário, né? Então nessa aula eu quero falar um pouco sobre com relação aos factories e os services. Para você entender o que são factories e services, imagine o seguinte: imagine que você tem uma aplicação, no caso, vamos pegar como exemplo essa que a gente está criando aqui, né? Simples mesmo. Que você tenha N controllers. Vamos supor que você tem aqui o controller para os usuários, você tem aqui o controller para os produtos, você tem também, sei lá, um controller para os pedidos de cada usuário, né, que vai listar os produtos dentro deles e subsequentemente utilizar os dois controllers anteriores, né, informações contidas nos dois controles mencionados anteriormente. Então, como você faz para reutilizar dados, né, que estão contidos em dois controllers, se esses dados só existem dentro do escopo daquele controller, né? Que, inclusive, só para você ter uma ideia, se eu vim aqui, ó, repare que o controller, usuários controller, está contido nessa div. Então, se, por exemplo, eu vim aqui colocar assim, ó, nome cadastrar, como eu mostrei na aula anterior, ele vai funcionar aqui, ó. Então, Lucas Silva Santos, tá vendo ali? Certo. Porém, por causa do escopo, se eu der Ctrl X nisso aqui e colocar abaixo da div, repare agora, Lucas Silva já não existe mais, certo? O escopo do controller só existe na delimitação que foi imposta no HTML. Tudo bem. Então, se eu quiser reutilizar código, eu preciso de uma forma de centralizar esse conteúdo de alguma forma que eu possa acessá-lo facilmente dentro dos controles que vão reutilizá-los. E é aí que entra o service e o factory. O service nada mais é do que um ponto no qual você guarda códigos reutilizáveis que podem ser injetados dentro de controles ao longo da aplicação, de forma que você possa reutilizar código, né? Fica em ponto centralizado. O factory é um singleton, então a instância dos objetos que você declarou dentro dele vai existir apenas uma vez lá em cima e você pode trabalhar com eles cá embaixo. Então, para você definir um factory, vamos começar falando de factory aqui. Você faz o seguinte: você pode diretamente fazer app.factory, e aí você determina o nome do seu factory aqui, depois utiliza ele aqui dentro como uma function, assim. Ou você pode simplesmente usar encadeamento aqui, ó, e já antes de fechar o ponto e vírgula, você joga ponto .factory, nome do factory aqui e function, tá? Então, vamos usar direto aqui, ó. Então, vamos primeiro com factory, né? Deixa eu dar um shift tab nisso aqui. Que é o seguinte: então factory, eu vou nomear ele aqui, ó, como, ó, a gente tem produtos sendo utilizado só na home, né? Só aqui de cima, só nesse controller aqui. Vamos supor que eu quisesse, além de mostrar, no caso aqui em cima tem os usuários, desculpe. Eu tenho o produto só sendo exibido aqui. Então vamos supor que eu quero mostrar produtos no meio aqui também, mas eu tenho que pegar esses dados, né? Então o que é que eu vou fazer? Eu vou criar um produtos factory aqui. Esse produtos factory, ele funciona da seguinte forma: você declara, no caso o factory funciona da seguinte forma: você declara uma variável objeto, então variável factory,
vai ser um objeto. E dentro desse objeto, assim como a gente fez para os controllers, a gente vai declarando funções que vão ser reutilizáveis ao longo dos projetos. E depois a gente só injeta isso dentro dos nossos controllers. Então, por exemplo, cadê, ó? Produtos, ó, tá vendo aqui, ó? Vou arrancar isso daqui, ó. Ctrl X, tá? Na verdade, eu vou pegar só o array aqui, ó, Ctrl X. Vou vir aqui em cima. E produtos factory agora vai conter factory.get produtos, que vai ser uma function. E esse get produtos vai fazer o seguinte, ele vai criar uma var produtos que vai ser isso aqui. E aí ele vai retornar produtos. E depois, supondo que eu tenha feito várias funções dentro do meu factory, eu tenho que retornar ele como um objeto um objeto de funções, né, que contém várias funções. Então, nesse caso, retorna o factory. Beleza? E com isso a gente agora pode injetar esse factory dentro de qualquer controller aqui abaixo. Posso colocar o produtos factory dentro do controller para usuários, ou posso colocar ele dentro do controller para produtos mesmo. Então, copio o nome dele. Vem aqui depois do escopo do controller produtos e joga a dependência produtos factory. E com isso você faz assim, ó, produtos factory.get produtos. Certo? Você vem aqui na página, ó, continua funcionando a requisição para os produtos aqui. E o detalhe é que agora eu posso injetar ele também como dependência aqui, ó. Scope produtos factory. E aí aqui eu posso fazer aqui também, ó. Scope.produtos vai ser igual a produtos factory.get produtos. Certo? E aí, nesse caso, eu tenho que vir no bloco que está usando o usuários controller, que nesse caso é o de cima. Aí eu posso, por exemplo, fazer assim, ó. H2 produtos cadastrados, por exemplo. Aí eu vou fazer aqui outra UL com outra LI, que vai conter uma outra diretiva para repetição, né? Produto em produtos, e aí aqui eu vou jogar produto título, por exemplo. Então você vem aqui, ó, tá lá, ó, produtos cadastrados, MacBook Pro, são as mesmas informações. Repara que aqui em cima eu não usei o valor do produto, né? Foi só para demonstrar que usando o factory, essas informações estão disponíveis tanto para podem, né, eventualmente estar disponíveis, como foi o caso aqui, para esse controller, né, o controller que está trabalhando com esta view e o controller que está trabalhando com esta view, né? No caso, essa view engloba até aqui embaixo, porque aqui tem o cadastro de novos usuários. Então, por exemplo, usuário novo, contato@novousuario.com. E aí eu venho aqui, ó, pum, já cadastrou o novo usuário, tá vendo? Certo. Agora, como que eu usaria aqui se eu fosse usar um service? Um service ele não difere basicamente em nada de como um factory funciona. Só difere que ao invés de você declarar um objeto, a própria função que contém o seu conteúdo, que contém as suas informações que você vai disponibilizar para os controllers, é o objeto, né? A própria função é o objeto. Então você apaga aqui, declara que aqui vai ser um service. E aqui vou mudar para produto service. E ao invés de usar factor, que era o nosso objeto, você usa this, referindo-se à própria função. Então, retorna produtos aqui, e aí retorna this. Certo? E aí copia isso aqui, ó. Aqui vai ser produto service, aqui vai ser produto service. Aqui embaixo também vai ser produto service, e aqui também vai ser produto service. Então, você vem aqui agora, F5, vocês reparam que ele ainda continua pegando os dados, só que dessa vez a gente está utilizando services, ao invés de usar factories, ok? Beleza. Ok, como eu comentei na aula, bem na primeira aula, um módulo pode ser dependente de um outro módulo para funcionar. E detalhe, você não precisa ter somente um service ou somente um factory. E você pode ter também factories e services juntos. Por exemplo, eu posso criar aqui um factory chamado de... Deixa eu puxar para cá, ó, chamado de usuários
factory, tá? Que vai ser uma função que vai conter var factory objeto. E aí eu vou fazer assim, ó, factory.get usuários vai ser igual a um function var usuários vai ser igual a, e aí copia esses usuários aqui, cola aqui, tá? Pode arrumar aqui dando um tab. Essa função vai retornar usuários e depois eu retorno o factory, certo? E aí eu posso vir aqui, ó, fazer assim, ó, injeto como uma dependência como que é? Usuários factory. Venho aqui e faço usuários factory.get usuários, certo? E aí isso aqui já pode trabalhar no escopo também. Então F5, ó, vocês reparam que os usuários já estão sendo puxados ali. Eu posso cadastrar um novo também, ó. Novo usuário no escopo. Caralho, não vou colocar tão grande não. Novo usuário. Você sabe que esse usuário ele vai entrar no escopo do usuários controller. Então contato@usuarioscontroller.com. Então cadastrei, tá lá o novo usuário, tá vendo? Certinho, pessoal. Então a gente viu hoje factory, a gente viu services, a gente aprendeu que services e factories são um modo para você organizar um conjunto de códigos que vão ser eventualmente reutilizados abaixo na sua aplicação. Sem que você necessariamente tenha que redigitar na unha todo esse conteúdo na página, certo? Então repara aqui, ó, olha que legal, a gente criou dentro do escopo dos usuários uma propriedade de produtos, pegando do serviço getProdutos, o método getProdutos, que retorna um objeto, né, que já fica acoplado ao escopo desse controller dinamicamente, e usando o factory usuários, a gente acoplou aqui os usuários vindo do método getUsuários, né? E já dentro do próprio controller, a gente está utilizando diretamente no escopo uma função que adiciona ao escopo a propriedade usuários contida no escopo do usuários controller, um novo usuário, né? E isso já inclui nele aqui que foi originalmente pego do getUsuários, certo? Certo, então é o seguinte, pessoal, bom, de repente dá ainda pra gente falar nessa aula. Tudo bem, as outras aulas foram de 19 minutos. Então, nessa aula, ainda eu quero falar um pouco sobre rotas. E agora a gente vai ter que, primeiro, eu vou ter que vir aqui, ó, no AngularJS.org. Porque no caso, nessa nova versão do AngularJS, as rotas, elas vêm como um módulo extra que você tem que colocar como uma dependência do seu módulo principal. Então você clica aqui, vem aqui em Browse Additional Modules, ele vai abrir uma série de arquivos aqui, deixa ele abrir. Eu dei uma pausa aqui enquanto carregava, porque minha internet está meio lenta. Então você vem aqui, ó, ele vai ter aqui dois arquivinhos, ó. AngularRoute.js ou AngularRoute.min.js. Clique no AngularRoute.min, aí ele vai abrir o código, dá Ctrl A, Ctrl C, vem no seu Sublime, Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S e salva como Angular-route.js. Não coloca .min, não precisa, né? Copia esse nome, salva lá dentro, pode fechar. Agora você vem aqui em cima, abaixo da... Cadê? Aqui, abaixo da onde a gente puxou deixa eu deixar aqui, ó. Copia esse, joga aqui, dá Ctrl X nisso aqui agora e coloca no lugar da chamada para o Angular. Então agora a gente tem o Angular Route. E é o seguinte, para você usar rotas no seu app aqui, no seu módulo, você tem que colocar o módulo das rotas do Angular como uma dependência do seu módulo. Então, nesse caso, você vem aqui, coloca aspinha simples e chama o módulo ng-route, certo? Com isso, você está acoplando aqui o módulo rotas no seu módulo DAOsMaster. Então, se eu vir aqui, nada vai acontecer inicialmente, porque eu não declarei nenhuma rota. Não declarei nenhuma rota, certo? E agora, para vocês entenderem como é que a rota funciona, eu tenho aqui um gráfico que eu criei. Não reparem nas cores ridículas que eu usei, mas é só para vocês entenderem o quadro geral do funcionamento de uma aplicação usando
o AngularJS. Então você tem um módulo, né, que não necessariamente vai estar sozinho, como a gente acabou de ver. Ele pode ter uma dependência aqui, no nosso caso a gente tem a dependência ngRoute. Esse módulo, ele define configurações, que a gente vai ver daqui a pouco, onde essas configurações contêm rotas. As rotas vão definir quais views vão usar quais controllers, e esses controllers vão estar ligados às views via escopo, e vice-versa, né? A view está ligada ao controller via escopo, e o controller está ligado à view via escopo. A view, por sua vez, utiliza diretivas para chamar informações do seu módulo, ou do seu controller. O controller fornece informações do seu módulo para sua view. Então, no caso, essas informações são pegas via diretivas, como a gente viu que a gente definiu que aqui nesse caso, né, especificamente, a gente tem aqui, por exemplo, filtragens dos usuários, que é uma propriedade do controller, que é uma propriedade que só existe no escopo do controller do usuários controller, né? Que veio da service e dos factors lá. E o controller, por sua vez, utiliza de factors, services e etc. Por que etc? Porque ainda existe mais além do factor e service. Eu estou abordando aqui só a superfície do que o Angular te fornece. Por exemplo, ainda existe o controle para history, que, por exemplo, vamos supor que você tenha, sei lá, 10 views, e aí você está navegando no site lá, você clicou, sei lá, produtos, aí listou os produtos, foi lá, clicou em clientes, listou clientes. Aí, normalmente, quando você clica aqui, no clique para voltar, mantenha pressionado para ver histórico, ele simplesmente volta você para o site anterior que você visitou, e não para a página anterior da navegação do seu site atual. Então, o Angular, ele também gerencia isso para você, se você utilizar os histories dele aí, certo? Se não me engano, esse lance do history, ele tá também acoplado como um módulo do Angular, como tal do route, certo? Então, você pode usar aí para gerenciar as suas rotas. Então, pessoal, como eu ia dizendo, eu tive que dar uma pequena pausa. Esqueci a minha linha de raciocínio aqui. Bom, mas enfim, você está vendo aqui a arquitetura, né? Você tem um módulo que configura rotas. As rotas vão definir quais controles vão estar presentes em quais views. Via escopo, o view pode acessar dados do controller e o controller pode receber informações da view, como a gente viu que deu para, por exemplo, inserir dados no escopo do controller dos usuários só por cadastrar aqui. Então, vem do escopo da view, entra no controller e o controller já exibe isso pra gente. Tudo bem, sem mais conversa, vamos ver como isso funciona na prática. Então, a gente vai separar isso aqui em views, certo? O que é que eu vou fazer? Vou criar aqui no meu Angular, na pasta Angular, uma pasta chamada views, tá? Que a gente vai separar esse de cima desse de baixo. Então, primeiro eu vou pegar a view de cima que vem daqui até aqui, Ctrl X, pode vir aqui, Ctrl S, Ctrl N, Ctrl V. Aqui eu vou chamar de usuários view, tá? Então, deixa eu dar Shift Tab aqui. Ctrl S, usuários view.html. Poderia ser PHP, né? Mas como a gente está trabalhando só com arquivos estáticos por enquanto, usuários view.html. Vocês vão ver que a rota vai casar o controller a view por conta própria. Então, se ele vai fazer isso pra gente, a gente não precisa definir que o escopo usuários controller vai estar relacionado somente dentro dessa div container aqui, né? Então, já que isso vai vir via rota, eu posso apagar isso aqui, tá? Salvou aí. Volta aqui agora, dá Ctrl X nisso aqui, pode apagar isso aqui, Ctrl N, Ctrl V, puxa aqui, Shift Tab aqui, pode apagar também a chamada do controller produtos aqui, porque nesse caso vai vir via rota, tá? Pode apagar, Ctrl S, vai ser, aqui é o que? Aqui é o produtos view, né? Certo, então produtos view.html, joga dentro da pasta views ali dentro. Pode salvar, volta aqui. Salvou aqui, puxa aqui, puxa aqui, puxa aqui. E aqui é o seguinte. Primeiro vamos lidar aqui com as rotas e aí depois a gente define onde que essas views
que as rotas vão definir, que a rota vai definir, vão estar, né? Onde elas vão estar. Então, no final aqui do código, depois de que todos os controllers foram definidos, a gente vai definir as rotas. Então, app.config, abre parênteses, function, abre parênteses, abre chaves. Entra aqui. Então, já que a gente está utilizando como dependência o ngRoute, a gente tem disponível agora uma variável que é como a variável scope, que é uma variável global para dentro do scope, né, de cada controller. A gente tem também disponível, nesse caso, uma variável chamada route provider, que ela vai prover um meio para a gente poder definir rotas para nossa aplicação. Ela funciona, ela é super lógica, ela tem uma sintaxe bastante simples de você entender, que é a seguinte: route provider .when, que significa quando o quê? E aí você começa a definir suas views. Vou definir com nomes específicos, tá? Mas você poderia, por exemplo, colocar barra para home do site. Eu vou usar com nomes específicos. Então, por exemplo, barra when o quê? Usuários. Quando estiverem usuários, abre chaves, e eu vou definir que o controller para a página de usuários vai ser o usuários controller, né? Usuários, calma aí, usuários controller, vírgula, e o template URL vai ser o views barra usuários view.html. E aí você pode ir colocando mais aqui. Então eu tenho o primeiro ponto when, que ainda não dei ponto e vírgula, então eu posso ir concatenando. Ponto when, quando, barra produtos, abre um objeto aqui. Abre um objeto aqui que vai definir que o controller para essa view produtos vai ser o produtos controller, vírgula, e o template URL vai ser o produtos view.html, só que nesse caso ele está dentro da pasta views, né? Então views barra produtos view.html. Só que e se o cara não entrar em nenhum dos dois? A gente tem que definir uma exceção a isso, né? Então otherwise, que significa do contrário, se ele entrar do contrário, a gente vai definir um objeto que vai dizer que redirecione para onde? Barra usuários. Eu quero que a página usuários seja a principal. E aí eu já defini tudo, ponto e vírgula. Tudo bem, mas onde é que o Route Provider vai estar incluindo essas nossas views para ele trabalhar? Ele vai ter que definir em algum lugar da nossa página, né? Então nesse caso eu vou vir aqui, ó, vou dizer que div classe views, por exemplo, e aí eu vou usar uma diretiva chamada data ng view, e aí ele vai incluir todas as nossas views aqui dentro. Então se eu vir aqui, ele deve puxar. Então ele puxou primeiro o dos usuários que está utilizando nesse caso ele está utilizando, não sei se é service, deixa eu ver, o controller dos usuários, controller está usando um service. Tá usando os dois, né? Tá usando o produto service, que é para puxar os dados dos produtos, e o usuários factor, que é para puxar os dados dos usuários. Se você vê que ele lista os dois, né? E aí, vamos colocar uma navegaçãozinha simples aqui, ó, acima do view, aqui, ó, que vai ser href. No caso de uma navegação com o AngularJS, para você acessar uma view ou outra via URL usando rota, né? Você coloca barra tralha barra o nome da sua view. Então nesse caso usuários, então usuários, Ctrl C, cola aqui, então produtos, então se eu vim aqui, eu entro na view dos usuários, cliquei em produtos, eu entro na view dos produtos, posso voltar pra cá, posso voltar pra cá. Você repara que nossa filtragem ainda funciona, ó. Tá vendo aí? Lucas, tá vendo? E a filtragem do uppercase e lowercase também. A gente já tá... eu vou quase parar por aqui. Eu quero mostrar mais uma aplicação, mais uma funcionalidade com relação a rotas aqui que você pode passar parâmetros. Vamos fazer o seguinte, ó. No nosso service, produto service, eu tenho a definição dos produtos. Eu vou colocar aqui que o ID vai ser 1 do primeiro, que o ID vai ser 2 do segundo, só um exemplo, tá? E o ID vai ser 3 do terceiro, certo?
No produtos view, eu vou declarar que aqui vai ter um link que ele vai englobar aqui. Ele vai englobar aqui, ó. E aqui ele vai passar para a view produtos um parâmetro que vai ser, abre duplas chaves aqui e coloca produto.id, certo? Então se eu vim aqui na nossa view produtos, deixa eu dar F5, olha lá, tá vendo? Já tem o link, ó. Você pode ver que produtos /1, produtos /2 e produtos /3. Só que por enquanto não tenho essa declaração nas nossas rotas. Eu posso vir aqui no index.html, na nossa declaração de rotas, abaixo do produtos, eu vou colocar aqui when, quando houver produtos /2 pontos, e aí aqui eu posso utilizar das rotas uma declaração de variáveis dinâmicas. Ela define a variável de uma barra a outra. Então, por exemplo, eu posso ter n variáveis que ele vai interpretar até a próxima barra. Então, por exemplo, produto título aqui, barra produto variação aqui, por exemplo, tá? Ele ia encarar aqui 0, o primeiro parâmetro ele ia colocar isso aqui como um índice de um objeto e esse aqui como outro. Mas, por enquanto, vamos trabalhar só com um aqui. Então, produto ID, tá? Então, produto ID vai ser o nome do nosso parâmetro. Então, when produto ID, vírgula, ele vai puxar outra view. Essa view vai ter o controller, o mesmo controller, produtos controller, e ela vai ter o template URL que vai ser o views barra produto single view.html, tá? Ficou meio extenso, mas não tem nada não. Copia isso aqui, Ctrl N, Ctrl S, Ctrl V, .html dentro do views. Aqui eu vou jogar um H1, tá? Um H1. E aqui vai ser o título do produto. Aqui eu vou jogar o valor do produto, tá? Só que é o seguinte, vamos baixar aqui ligeirinho o jQuery. Vamos baixar aqui, deixa ele abrir. Então, download jQuery. Que eu ainda não trabalhei com nenhum aspecto. Eu vi na documentação que no caso você pode trabalhar diretamente com jQuery no Angular, mas que o Angular também tem algumas funcionalidades no caso do jQuery Lite, né, do JQ Lite, que são é como se fosse uma versão super simples do jQuery. Então vamos usar aqui vamos pegar aqui esse link aqui, vamos jogar aqui, que é a versão mais recente, que é a 2.1.4 do jQuery. Deixa ele carregar certinho aí. Ctrl A, Ctrl C, pode fechar. Ctrl N, Ctrl V, Ctrl S, jQuery.js. Pode fechar isso aqui, vem aqui no HTML, abaixo do módulo, cola o jQuery. Então é o seguinte, a gente tem que ter um modo para o qual a gente consiga pegar esses dados aqui. Então, quando ele tiver produtos, ele inclui essa view. Só que ele está passando esses dados para esse controller. Eu tenho que ter um modo de pegar isso. Usando a variável, ó, cadê produtos controller? Onde é que tá? Tá aqui, ó. Usando a variável route params, que são os parâmetros de rota, eu posso pegar os parâmetros que eu criar dentro da rota que utiliza o controller produz controller, nesse caso, né? Então, ele vai recuperar isso aqui como um índice nesse objeto. Então, o que é que eu vou fazer? If route params ponto, como é que é o nome? Produto id, é porque existe esse route param, e vou puxar do produto service aqui, ó. Vou fazer assim, ó. Eu vou colocar no escopo do meu product controller, então scope.produto, né, de um único produto, que vai ser igual a o quê? A produto service. Eu vou puxar um método que eu vou chamar de getProduto. Eu vou passar como parâmetro o route params.produto id, e o segundo parâmetro vai ser o meu escopo produtos, tá? Que eu vou buscar dentro, eu vou fazer uma espécie de gambiarra aqui, porque a gente não está usando nada de banco de dados. Eu vou fazer um modo que a gente consiga pegar dentro de produtos o produto que contém este ID e retornar ele para o parâmetro produto. Então vamos lá no nosso produto service aqui em cima, ó. Produto service. Desculpem que a aula está ficando um pouquinho extensa, tá? Mas só quero mostrar isso aqui para vocês. Então vamos criar aqui um this ponto, como é que era o nome que eu... get produtos, né? Get produto
produto vai ser igual a uma function que recebe dois parâmetros. O primeiro vai ser o ID do produto, o segundo vai ser os produtos que eu quero pesquisar. Então, aí, usando o jQuery, o que eu vou fazer vai ser o seguinte: each produtos function e val. Entrei aqui. Vou criar uma variável aqui fora chamada de retornar, que vai ser igual a um objeto. E aí aqui dentro, o que é que eu vou fazer? Eu vou verificar que se... Vou fazer assim, a variável produto vai ser igual a produtos no índice i. Aí se produto.id, que foi o índice que eu criei aqui no nosso getProdutos, produtos.id for igual ao que ele passou para a função getProduto no campo id, é porque esse é o produto que eu quero retornar. Então eu vou atribuir a variável retornar o valor deste produto que eu estou recuperando nesse momento. Então produto, ponto e vírgula. Depois que eu já dei o it em todos os produtos, que eu já achei o que eu quero, eu vou retornar a variável retornar. Certo. Com isso ele já retorna o produto, que é o objeto do produto em questão. E ele já usa dentro do escopo, já atribui ao escopo uma propriedade chamada produto que tem esse objeto. Então aqui no produto single eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Dupla chaves, produto.título, dupla chave, produto.valor. Porque ele retornou o objeto que contém aquele produto. Então se eu vim aqui, ó, clicar em MacBook Pro, ele pega MacBook Pro, produtos, cliquei em PC comum, e eu posso ainda usar a filtragem para o currency. Então, currency, dois pontos, coloca abre aspas duplas reais, dois pontos, coloca aqui 2. Aí eu posso vir aqui, ó, entrei aqui, ó, já puxou e já fez a, olha lá, Death Note, né, camisa Death Note, usuários. Super legal, né? Eu vou parar por aqui que a gente já abordou muita coisa numa aula só. Mas agora a gente não vai codar mais nada não, tá? Vamos só recapitular o que foi que eu disse nessa aula para vocês não ficarem perdidos aqui. Então, a gente definiu que é possível centralizar um conjunto de métodos que podem ser reutilizados dentro da nossa aplicação ao utilizar services ou utilizar factories. A gente viu que no factory, para eu retornar o conjunto de objetos, o conjunto de métodos que eu vou utilizar ao longo da aplicação, eu devo atribuir esses métodos a um objeto que eu mesmo declaro dentro do factory. E esse objeto é retornado no final da declaração de todos os métodos. Já no services, o próprio objeto é constituído pela função que é declarada para o produto service, nesse caso, né? Então, para me atribuir métodos a ele, ao objeto principal, eu faço this, referindo-se à função, e declaro meus objetos que vão ter cada um sua respectiva informação. A gente viu também nessa aula que é possível utilizar rotas a partir de configurações do nosso módulo, né, appconfig. Eu declaro que eu vou usar o route provider, que vem do módulo que é atribuído como uma dependência no nosso módulo principal, chamado ngRoute. Esse ngRoute me fornece algumas variáveis, que como o route provider e route params. Então, com o route provider, eu declaro rotas. Então, route provider, quando tiverem usuários, utilize este controller e atribua esta div. Quando estiver na view produtos, utilize este controller e atribua esta view. Quando estiver na URL com este padrão, produtos, dois pontos, o ID do produto, atribua ao route params esta propriedade e utilize este controller e atribua a esta view. Cada uma dessas views são dinamicamente incluídas utilizando a diretiva data-ngView dentro dessa div. Certo? A gente conseguiu fazer um esquema que a gente conseguiu colocar dependências de serviços e de factors dentro de um controller, e dentro de outro a gente conseguiu a gente colocou como dependências o route params e o product service. Como a gente está atribuindo o product controller à ocasião de o cara acessar o URL de um produto específico, eu tenho que usar nesse product controller a recuperação dos parâmetros. Então, route params aqui, né? Porque é ele que está sendo puxado aqui, nessa ocasião. Então aqui eu verifico se o cara está entrando num produto específico. Se ele tiver, eu puxo do meu service o método
getProduto, que eu atribuo do routeParams, que está vindo o ID do produto, e passo quais são os produtos existentes atualmente vindos do meu escopo. E lá dentro eu percorro eles, acho qual que é o que eu estou passando e retorno ele unicamente aqui. Essa propriedade pode ser utilizada aqui dentro e pode ser filtrada. É isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado da videoaula e vejo vocês em um próximo vídeo.